de golpe no site do Palácio do Planalto o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente falou sobre isso ontem aqui, né? Mostramos a resposta do PSDB e o vereador Rubinho Nunes requer a abertura de uma investigação para confirmar se o executivo, como ele afirma, desrespeitou as instituições e propagou fake news. Nunes destaca que o processo contra Dilma respeitou o devido processo legal e as regras constitucionais, conforme registrado na imprensa, pelos livros de história e pelas atas. Você, Mota? A análise dessa notícia permite várias leituras. Eu chamo a atenção aqui para o quão importante é o uso correto das palavras. Essa questão fica mais ainda relevante quando quem usa as palavras é uma autoridade poderosa, especialmente quando as palavras dessa autoridade encontram eco, na maioria da mídia, sem nenhum posicionamento crítico. Um bom exemplo é o uso da palavra censura, né? Não deveria haver nenhuma dúvida sobre o que é censura. Não havia nenhuma dúvida sobre o que era censura até, sei lá, um ano atrás no Brasil, ou 6 meses. De repente, isso está aberto a debates. Tem gente que acha que censura só é censura quando é feita previamente, quando é feita depois não é censura. Eu já ouvi esse ponto de vista ser defendido por especialistas. A mesma coisa acontece também com a palavra liberdade. Liberdade passou a ter vários significados. Quando você fala sobre liberdade de opinião, tem gente que diz, não, a liberdade não vale para essas opiniões. A liberdade não vale para essas pessoas. A liberdade não vale para esse tipo de pensamento político. E aí eu digo o seguinte, é a minha mera opinião, essas mudanças são muito mais do que um simples vandalismo contra a língua portuguesa. Essa mudança no significado das palavras é uma coisa muito mais grave. É uma tentativa de reescrever a história. Pavinato. Bom, vou fazer 3 etapas aqui, eu vou começar com o chat que eu amo de paixão, sempre. Tá aqui, bastou falar o nome do ministro Gilmar Mendes para as hienas saírem do escuro das suas cavernas. Bom, eu vou te dizer o seguinte, meus queridos, sem problema nenhum, e isso tem a ver com o uso das palavras, e isso tem a ver com saber o que é garantismo, isso tem a ver com saber o que é garantia. Por que uma lei garante e obriga? Porque ela é escrita com palavras. Quanto melhor escrita uma lei, mais garantidos nós estamos. E o uso capcioso das palavras nos leva sempre à derrota, nos leva sempre à insegurança, nos leva sempre ao medo. Pois bem, eu não sei qual é a qualificação de vocês aqui para terem tanto horror ao garantismo e as coisas que já aconteceram no STF, mas a questão é a seguinte, você não quer defender um garantista, se diz democrata pacífico, não quer saber de nenhum ministro, você quer salvar a democracia como? Como é que você acha que as pessoas querem encarar você, a não ser como golpista, já que nenhum ministro presta, já que nenhum do Congresso presta? Eu não sei, eu realmente não... Aliás, eu compreendo porque isso faz parte de algo que a psiquiatria alemã forense chama de Schadenfreude, que é alegria maldosa, é uma coisa instintiva, animalesca. A gente sente mais prazer, o nosso eu selvagem, não civilizado, sente mais prazer em ver o outro perder do que nós termos sucesso. Então, ver a derrota do inimigo é muito mais prazerosa. Então, vocês me desculpem, isso vai soar pedante, me desculpem se é pedante. Aliás, eu não tenho que pedir desculpa para quem não sabe o que é o garantismo jurídico e qual o valor das palavras e da garantia, da segurança, da democracia, da liberdade, através das palavras e dos seus significados corretos. Eu não vou mudar uma vida acadêmica de estudo de direito e de esperança, colocar fé numa instituição para que a democracia se resolva democraticamente, só para agradar uma turba de nervosos. E o que o governo faz quando usa golpe no site oficial é querer agradar os seus acólitos, é querer agradar a sua tigrada. Como vocês esperam de um comentarista
que ele jogue no lixo a sua credibilidade acadêmica, que ele jogue na lata do lixo tudo aquele que ele acredita sobre o que é direito, o que é justiça, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é racional, para agradar, para satisfazer essa sanha, essa tara de vocês, de ouvirem o que vocês querem. Eu não vou jogar fora diploma, graduação, titulação, só para falar o que você quer ouvir e ver uma palminha sua. Eu lhe sugiro uma coisa. Faz um podcastão no teu celular, fala tudo o que você quer ouvir, sai andar, faz uma caminhada de 10 quilômetros e fica ouvindo você falar o que você quer ouvir. Porque de outro jeito não há saída democrática para a democracia. Então você quer sim guerra. Então você quer sim terror. Então você precisa se decidir. E quando o governo fala em golpe, ele está fazendo o que vocês gostariam que eu fizessem com vocês. Vocês gostariam que eu dissesse tudo o que vocês acham de errado só para se satisfazer e ganhar os seus aplausos. Então o governo do PT faz isso. Escreve golpe no site para que os doentes da esquerda, que se igualam a vocês doentes, que falam as coisas terríveis que falam nesse chat, porque eles vão aplaudir, eles vão buscar voto, eles vão dar engajamento. Então vocês são imagens refletidas no espelho. Porque quando eu digo golpe, e quando o presidente Lula, ele vai dizer que não sabia de nada, porque isso é um clássico da política brasileira. O Lula nunca sabe de nada, e vocês sempre sabem de tudo. Ele comprova só aquilo que eu disse ontem. Lula não é democrata. Quando Lula, como disse na notícia anterior, ele afronta o Exército e diz que não confia no Exército, que é a força que garante os três poderes. Ele diz que não confia na garantia dos três poderes. Ele diz, então, que a nossa democracia é desconfiável. Quando Lula, ele deixa ou faz vista grossa para um golpe, ele diz que, de fato, o nosso STF é golpista, o nosso Congresso é golpista, mas aí ninguém diz nada. Quando Lula vai visitar um ditador, quando Lula dá um abraço no Maduro e se diz democrata, não, ele é antidemocrata. Quando o Lula, mesmo sem investigação do Jair Bolsonaro, mesmo sem condenação, sem nem processo aberto, ele responsabiliza o ex-presidente pelos atos de 8 de janeiro, ele joga no lixo a garantia que o permitiu concorrer às eleições, que é de não ser chamado de qualquer coisa que se relacione ao crime sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o Lula não é democrata. Não é. Quando ele garante que o golpe esteja no site, ele mostra mais uma vez o que o Rubinho Nunes fez. Eu tenho todas as críticas à judicialização de questões, a você mediatizar, entrei com uma ação para isso, entrei com uma ação para aquilo. Mas é preciso. Todos estão inertes. O que o Rubinho Nunes fez foi fazer o que devia ser feito. Porque a PGR não cuida com a mesma rigidez, com o mesmo rigor de falas que são antidemocráticas de um lado e só para o outro. Então é isso, senhores, é por isso que eu defendo o garantismo. Apesar das críticas, aplaudo o Rubinho Nunes por ter feito o que devia ser feito, porque qualquer do povo pode acionar o Ministério Público, que serve a qualquer cidadão brasileiro. Fez direito, fez conforme a lei. E eu espero que o garantismo valha. E eu espero que vocês entendam que não é atacando ministros e todas as instituições que o garantismo vai valer. Imagina você sendo espezinhado todo santo dia por um vizinho humilhado, aí você precisa de um copo d'água, você espera que ele dê? Criem juízo, porque agindo dessa maneira, eduquem-se, busquem saber. Porque se vocês não querem a resolução pelo direito, vocês querem a resolução pela guerra. Aí depois não reclama que você é terrorista, golpista, porque você está agindo desse jeito. E você, Kobayashi, que achou da apresentação da denúncia? Bom, a gente já repercutiu aqui que falar que algo é golpe sem que o Supremo Tribunal Federal tenha concordado com isso e, pelo contrário, na ocasião, tenha dado a garantia da constitucionalidade do processo de impeachment, é ir contra a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a gente tem visto com frequência nos últimos meses afirmações que destoam das decisões judiciais sendo o fundamento para bloquear redes, bloquear sites,
desmonetizar canais, alguns canais até sendo retirados do ar. Então, a gente tem uma política jurisdicional mais recente que diz que quando há uma afronta por fake news, por desinformação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, o resultado tem sido retirar do ar essas postagens. Se você concorda ou não, todos nós concordamos que o tratamento deve ser igual a todos. E neste caso, será que o site do governo federal vai sair do ar por uma desinformação como essa? Porque golpe não foi. Diga, Zé. Olha, a frase foi dita por Dilma na sua defesa, né, no Congresso. Ela falou que um golpe não se faz só com fuzis e baionetas. É uma certa verdade, mas é preciso sim fuzis e baionetas para segurar, para garantir qualquer tipo de golpe. Eu diria o seguinte, que a simples pedalada fiscal não seria suficiente para a cassação de um mandato, ou seja, de um impeachment de presidente da República. Mas o conjunto da obra, no caso da Dilma, foi sim o suficiente. E digo mais, a minha experiência de Congresso Nacional não é o Congresso que aprova impeachment, é o povo. O Congresso é apenas o instrumento. A pressão foi muito grande porque Dilma tinha que sair. E qual a diferença aí da história de golpe e não golpe? É a legalidade, a institucionalidade. Todo o processo foi legal. Todo o direito de defesa passou pela presidência da Câmara, que mandou abrir o inquérito, investigou Comissão de Constituição e Justiça, plenário da Câmara dos Deputados, Senado Federal, processo presidido pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, indicado pelo PT, e todo o processo foi legal, portanto, não foi golpe. Outra característica, fosse um golpe, Dilma estaria ou morta, ou presa, ou exilada. Nada disso. Ela disputou as eleições seguintes, como tentativa de chegar ao Senado por Minas, foi derrotada. Então, isso aí está caracterizado um processo normal, constitucional, porém não golpe. Então, isso é pacífico, né? Agora passamos a discutir esse debate da fake news. Então, é uma fake news? Se você diz que é golpe e não houve golpe, é uma fake news. E como tal, se há uma concertação nacional contra as fake news, então todos deveriam estar contra uma publicação desse tipo. E sim, seria justo retirar e passar-lhe uma reprimenda. Não publique mais esse tipo de coisa. Rápido intervalo agora e no próximo bloco a agência da ONU contesta número apresentado